queridos líderes, professores, amigos, diretores de escola, os que estão trabalhando com crianças. A Semana Santa já está chegando, está já por chegar. E sabem, nós temos materiais espetaculares para usar nesse tempo. Eu quero agradecer especialmente à União Centro-Oeste Brasileira, que elas nos ajudaram para preparar esse vídeo, para explicar bem como usar os materiais, como usar os temas e como fazer um momento especial para as crianças nessa Semana Santa. Eu convido vocês a prestar muita atenção, porque nós precisamos levar as nossas crianças a Jesus. Eles simplesmente precisam sentir o amor de Jesus. Por isso, esse material vai ajudar para que vocês possam transmitir isso para as crianças. Vocês vejam que cada detalhe, cada material tem seu modelo. Ali está bem explicado e vocês assim vão poder preparar as coisas com tempo para que essa Semana Santa seja uma semana muito especial. Lembrem que nós vamos trabalhar do lado dos pequenos grupos dos adultos, mas também podemos fazer outras reuniões em escolas, em lugares, em bairros, mas também no final de semana, no segundo final de semana, em cada igreja, para que nossas crianças possam estar bem felizes, tendo o seu material, fazendo as suas atividades e simplesmente amando a Jesus, mas também fazendo contato para poder continuar vindo à igreja e aproveitar tudo que nós podemos compartilhar com eles e também com os pais. Que Deus abençoe nesse trabalho e que esse trabalho seja para louvor a Deus e para fazer a muitas crianças e seus pais também conhecer Jesus, porque a paixão de Cristo é você. Olá, queridos professores e colaboradores do Ministério da Criança. Estamos nos aproximando de uma semana especial em nosso calendário, a Semana Santa, que este ano está com título e temas belíssimos, carregados de oportunidades para tornar o tema central da paixão de Cristo algo bem real e significativo para as nossas crianças. Vamos apresentar para vocês algumas das sugestões práticas e criativas do material de Evangelismo Infantil 2015, A Paixão de Cristo é Você. Essas atividades facilitarão o aprendizado e a aquisição dos conceitos e princípios espirituais que a Bíblia relata desde o período fundamental da vida de Jesus. As crianças são muito sensitivas para aprender. Por isso, é sempre válido usar recursos concretos e dinâmicos para ilustrar as histórias bíblicas e seus ensinos. O programa A Paixão de Cristo é Você é uma proposta de evangelismo infantil para ser realizada no período da Semana Santa 2015. A primeira parte da programação deverá ser realizada nos lares, em pequenos grupos, simultaneamente com a dos adultos. O encerramento deverá acontecer na igreja. Em cada reunião, as crianças deverão ser levadas a conhecer um pouco mais do amor de Deus. O programa está dividido em etapas. A primeira é a produção. Essa deverá ser a primeira atividade de cada reunião. As crianças deverão confeccionar um porta-retrato. Em cada reunião será colocado um item diferente. No final da semana, elas poderão receber o porta-retrato como uma lembrança da Semana Santa. Depois da produção, é que você vai para o início do programa. Esse é o momento das boas-vindas, apresentação do tema da noite por meio de uma dinâmica, história ou reflexão bíblica. Em seguida, vem a adoração. O momento do louvor deverá ser estimulado. Use os recursos audiovisuais, gestos ou materiais ilustrativos para tornar esse momento significativo. Oração. Esse é o momento dos pedidos e dos agradecimentos. Durante a semana, 2 correntes serão formadas,
a dos pedidos e dos agradecimentos. Cada corrente deverá ter uma cor diferente. Depois da oração, vem o momento de pesquisar. Nele será feita a introdução ao tema da noite. Utilize material ilustrativo. No momento do louvor, estimule a participação das crianças com mensagens musicais especiais que podem ser cantadas ou apresentadas através de algum instrumento. Em seguida, vem a etapa de aprender. Esse é o momento da apresentação da história bíblica. E a Bíblia sempre deverá ser utilizada, além de ser apresentada de uma forma dinâmica, criativa e atrativa. A reflexão é o momento de apelo sobre o tema do dia. Estimule as crianças a tomarem decisões ao lado de Cristo e ore com elas. Torne esse momento o mais espiritual possível. Conclua fazendo uma pequena avaliação do que foi aprendido. Preparação. A preparação dos materiais e o estudo dos temas deve acontecer antecipadamente. O preparo espiritual é fundamental para a realização do programa. Organize grupos de oração e interceda pelas crianças e suas famílias. Deus abençoará cada reunião com a presença do Espírito Santo. Cada criança receberá um caderno de atividades correspondente aos temas. Essas atividades poderão ser realizadas no final do programa ou em casa como tarefa. Os temas da semana são: Ele nasceu por você, viveu por você, chorou por você, se entregou por você. Ele sofreu por você, morreu por você, ressuscitou por você e ele voltará para você. Durante a semana, convide as crianças para participarem de outras atividades que a igreja realiza, como escola sabatina, aventureiros, desbravadores e outros. No próximo bloco, vocês vão acompanhar as dinâmicas de cada lição e, em seguida, aprender os recursos que deverão ser usados em cada história. Olá, queridos professores! Neste momento, vamos demonstrar algumas dinâmicas práticas para ilustrar as histórias bíblicas e os conceitos espirituais que serão apresentados durante a Semana Santa Infantil. É importante ressaltar que cada uma dessas atividades consta no manual A Paixão de Cristo é Você, temas diários para os menores. Estude o material, planeje e prepare tudo com antecedência. Vamos relacionar as atividades dos 8 temas, 8 dias, conforme apresentado pela autora desse programa. Os moldes e a confecção dos recursos visuais e artísticos que mostraremos podem ser acessados no bloco deste vídeo com a artista plástica Daniele Mendonça. No primeiro dia, o tema é Ele nasceu por você. O objetivo é conhecer o propósito da encarnação de Jesus e o plano de Deus para a salvação. Nessa primeira reunião, comece a confeccionar o porta-retrato com as crianças, que será a lembrança temática da Semana Santa. Ele deve ser simples. Você pode pedir que elas façam o desenho do próprio rosto até conseguir uma foto. Inicie o programa explicando às crianças que durante toda a semana estaremos aprendendo quanto Deus nos ama e o que Ele fez para demonstrar seu grande amor por nós. Explique que no primeiro dia estaremos aprendendo porque Deus precisou enviar Jesus a este mundo cheio de problemas e dificuldades. Mostre imagens impressas ou em projeção que demonstrem os sofrimentos que passamos na Terra. Diga às crianças que doenças, fome, desigualdades sociais, dor, tristeza e morte nunca foram os planos de Deus para nós. Relembre a Semana da Criação utilizando imagens ou objetos para ilustrar o que Deus criou a cada dia. Para ilustrar o que aconteceu depois disso, mostre a figura do planeta com a palavra pecado escrita sobre a imagem. E este recurso visual será para mostrar que o pecado estragou tudo o que Deus criou. Para explicar a encarnação de Jesus, se possível, leve um aquário para ilustrar.
Peça às crianças para observarem o peixinho, como ele é, e o ambiente em que vive totalmente diferente do nosso. Por mais que gostemos do peixe, não sabemos viver como peixe. Ele é peixe, nós somos seres humanos. Acrescente mais um peixe no aquário e explique que 2 peixes ou mais se entendem melhor. Porque peixe entende peixe, assim como o ser humano se entende com o ser humano. Explique essa ilustração dizendo: foi mais ou menos isso que Deus fez quando enviou Jesus para nascer neste mundo. Jesus se tornou um ser humano como nós. Viveu no mesmo ambiente em que vivemos. Se tornou um de nós para sofrer a morte em nosso lugar. Quanto amor de Deus por nós! Só um milagre poderia fazer de você um peixe, assim como Deus fez um milagre com Jesus, tornando um ser humano. O manual traz maiores detalhes sobre essa atividade. Continuando o tema desse primeiro dia, escreva os textos bíblicos que o manual sugere em papéis e coloque em caixinhas de fósforo vazias. Você deve espalhar as caixas pela sala antes que o programa seja iniciado. Solicite que as crianças saiam à procura das caixas. Ajude-as na leitura dos versos encontrados e analise se o que foi predito realmente aconteceu. À medida que for lendo os textos com as crianças, apresente informações bíblicas a respeito da história do nascimento de Jesus. Use figuras. No final da primeira noite, faça um teste com as informações que foram apresentadas. Distribua o desenho de uma carinha feliz e outra triste. Quando você fizer uma afirmação verdadeira, as crianças devem mostrar uma carinha feliz. Se a afirmação for falsa, devem mostrar uma carinha triste. Corrija sempre as afirmações incorretas. Maiores detalhes dessas atividades e as histórias bíblicas relacionadas você encontrará no manual. Sempre termine a reunião diária fazendo um convite especial para que as crianças retornem nas próximas noites e aprendam como retribuir tão grande amor de Deus. Agora vamos ver as sugestões para o segundo dia? Incentive as crianças a chegar cedo para continuar a confecção do porta-retrato. O tema da segunda noite é Ele viveu por você. O objetivo principal é entender que precisamos seguir o exemplo de vida deixado por Jesus. Mostre fotos de bebês de nacionalidades diferentes, relembre aspectos importantes do nascimento de Jesus aprendidos no dia anterior. Explique que Jesus veio a este mundo como um indefeso bebê, mas ele não continuou pequenino e frágil. Assim como todos os seres humanos, Jesus cresceu e se desenvolveu. Mas que tipo de menino vocês acham que Jesus foi? Explique que Jesus viveu a infância e a juventude numa pequenina aldeia de Nazaré. Jesus era obediente, exemplar em tudo. Leve as crianças a pensarem sempre no que Jesus faria em seu lugar. Que devem imitar a Jesus para serem mais felizes e fazerem os outros felizes. Explique sobre a lei e o pecado, apresentando a dinâmica a seguir. Você vai precisar de tinta preta, um espelho, figura das tábuas dos 10 mandamentos, uma vasilha com água, um lenço e uma cruz. Faça, sem que as crianças vejam, uma mancha em sua bochecha utilizando a tinta preta. Espere até que a tinta fique completamente seca e apresente normalmente diante das crianças e pergunte se está tudo bem ou se elas percebem algo diferente em você. Provavelmente, elas indicarão que seu rosto está manchado. Mostre espanto com a declaração das crianças e aponte para sua testa, o nariz, o olho, etc., perguntando se a mancha encontra-se nesses lugares. Pegue o espelho e, com a ajuda dele, veja o lugar onde está a mancha. Diga às crianças que o espelho serviu para você verificar bem certinho onde está a mancha. Mas será que ele limpa a mancha? Passe o espelho sobre a mancha várias vezes e faça as crianças perceberem que o espelho mostra onde a mancha está, mas não consegue limpá-la. Explique que a mancha é como o pecado. Ela entra em nossa vida para nos envergonhar e nos manchar. O espelho é como a lei de Deus. Mostre então a imagem da lei.
Ela serve para indicar onde estamos errando, pois aponta o nosso pecado e nos diz o que é o pecado, mas a lei não pode nos limpar. Sabe como que essa mancha pode ser limpa? Molhe o lenço na água e limpe o rosto enquanto explica que somente a água pode limpar a mancha. A água é como se fosse Jesus. Mostre a cruz. Jesus nos limpa e nos lava de todo o mal. Esse processo é difícil, mas é possível receber a libertação do pecado com a ajuda de Jesus. Explique para as crianças que Jesus era totalmente obediente à lei de Deus. Ele seguia todos os mandamentos. Aproveite para citá-los rapidamente. Jesus viveu totalmente sem pecado enquanto esteve aqui. Nós também devemos ser obedientes à lei de Deus, seguindo o exemplo maravilhoso do Mestre Jesus. Outra parte do programa desse segundo dia é contar uma das histórias que Jesus contou. Para contar essa história, você precisará de uma bandeja, 2 copos descartáveis, um pouco de areia, um pouco de água e uma pedra. Leve também alguns materiais de construções, como martelo, pregos, pedaço de madeira, uma trena, etc. Diga que Jesus contou uma história sobre 2 construtores, um insensato e um sábio. Coloque um pouco de areia sobre a bandeja e um dos copos sobre a areia. Coloque a pedra sobre a bandeja e o copo sobre ela. Essa é a casa do homem sábio. Jogue água à medida em que estiver explicando. E amasse o copo que estiver sobre a areia quando disser que a casa foi destruída. Já a casa do prudente, aquela sobre a rocha, ficou firme sem ser derrubada. Outra ideia seria termos 2 bases, uma de areia, outra de pedra. Com uma figura impressa e plastificada, um lado se imprime a casa na areia, do outro lado, a casa sobre a rocha. Ao ilustrar a casa do insensato, tenta se firmar na areia e a qualquer toque, ela será destruída. A casa firmada sobre a rocha não cai tão fácil. Reflita com suas crianças que nessa história, a casa é como se fosse cada um de nós. A pedra é Jesus. Somente quando estamos junto a Jesus, firmes com Ele, conseguimos ficar em pé diante das provações e tentações e sermos fortes contra o pecado. O segredo de Jesus ser tão obediente, bondoso e leal a Deus e a seus pais, como estudamos hoje, é que ele estava sempre firme com o Pai. Termine orando pelas crianças e pelas decisões desta noite. Faça uma pequena propaganda do que acontecerá de bom no dia seguinte. Sempre leia o manual e prepare tudo com antecedência. Vamos para o terceiro dia. Facilite a confecção do porta-retrato, levando a cada dia os materiais previamente separados e preparados. O tema de hoje é: Ele chorou por você. E o objetivo é saber por que Jesus ficou tão triste a ponto de chorar quando viveu aqui nesse mundo. Para começar, sempre relembre alguns conceitos estudados no dia anterior. Nessa terceira noite, estudaremos sobre momentos da vida de Jesus em que a tristeza tomou conta do seu coração. Escreva em tiras de papel situações que promovam felicidade, como festa de aniversário, ganhar presente, brincar com os amigos, passear com a família, comer um bom alimento, fazer alguém feliz ou tirar uma boa nota na prova. E situações que promovem tristeza, como morte, doenças, guerras, fome, separações, saudade, acidentes. Peça para cada criança sortear um dos papéis. Se existem muitos que não são alfabetizados em sua classe, utilize figuras. Apresente um cartaz com a imagem de um rostinho feliz e outro triste.
As crianças devem colar as tiras de papel que trazem elementos de felicidade no cartaz do rostinho feliz. E as que trazem uma mensagem triste no cartaz que reflete tristeza. Enquanto colam, explique que o plano de Deus para nós era vivermos em um ambiente completamente feliz. Porém, o pecado trouxe muitas consequências terríveis. Uma das histórias bíblicas desse dia é que Jesus tinha 3 amigos especiais: Marta, Maria e Lázaro. Eles eram irmãos. Utilize bonequinhos ou dedoches para ilustrar. Jesus gostava muito de ir à casa deles para conversar sobre a palavra de Deus. Porém, um dia, Lázaro adoeceu e morreu. Antes que Jesus chegasse, Lázaro já havia sido enterrado. Enquanto conta essa parte da história, enrole o boneco com faixas brancas e coloque-o dentro de uma caixa de sapatos coberto com papel pedra. Termine de contar a história como está relatada na Bíblia em João 11, enfatizando que Jesus chorou de tristeza. Crie 2 quebra-cabeças com uma promessa bíblica em cada um. Escreva as promessas em papéis de cores diferentes. Por exemplo, uma que está em Apocalipse, no papel amarelo, e outra que está no livro de Mateus, de cor verde. Divida os versos em 4 partes e esconda-os em lugares diferentes na sala de reuniões. Você deve pedir para que as crianças encontrem os papéis. Depois, divida o grupo em 2 e peça que montem os versos. O manual traz as passagens bíblicas e a explicação sobre a vontade de Deus para a nossa felicidade. Para encerrar o segundo dia, vamos contar a história bíblica da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, porque esse foi outro momento em que Jesus chorou. Você vai precisar de figuras de ônibus, carro, avião, jumentinho, alguns mantos, alguns ramos de árvores, uma folha de papel e a figura da volta de Jesus. Pergunte se alguma das crianças já andou de ônibus, de carro ou de avião. Mostre as figuras conforme for falando e continue fazendo o mesmo quando for contando as partes da história em que Jesus foi recebido em Jerusalém. Foi dada a ele toda a honra de um rei, mas Jesus não estava feliz. Ele estava triste e até chorou, porque ele sabia que a cidade de Jerusalém seria destruída. E nesse momento da história, amasse e rasgue a folha de papel que representa a cidade sendo destruída pelos romanos. Estude o manual e execute a sessão refletindo para concluir o tema Ele chorou por você. Ore com as crianças, reafirmando as decisões. Então, vamos às ideias para o quarto dia? Continue realizando o momento inicial de cada noite para a confecção do porta-retrato. Motive as crianças a fazerem tudo com muito capricho. O tema do quarto dia é Ele se entregou por você. O objetivo das ilustrações para hoje é saber que Jesus nos ama mesmo quando falhamos e que Ele se entregou para nos libertar dos nossos erros. Dê as boas-vindas às crianças, relembrando o quanto são importantes para Jesus, porque elas estão seguindo a jornada de aprendizagem sobre o amor de Deus. Deixe previamente preparada uma corrente de pessoas feitas de papel. Faça o desenho de uma pessoa no papel e já deixe dobrado corretamente. O passo a passo dessa corrente humana de papel pode ser acessado em qualquer site de busca da internet. Explique que Jesus, quando esteve aqui na Terra, chamou alguns homens para ajudá-lo a levar a mensagem do amor de Deus para outras pessoas. Enquanto você explica essa parte inicial, corte o bonequinho, tomando cuidado para manter as dobras intactas, a fim de que a corrente não se quebre. Esses homens foram chamados de apóstolos ou discípulos de Jesus. Nesse momento da fala, a corrente deve ser aberta e um dos bonequinhos destacados, porque no quarto tema desta semana aprenderemos de forma especial sobre a vida de Pedro, um dos principais discípulos de Jesus. Você vai precisar de uma bacia grande, cheia de água e alguns materiais que flutuem, como flores, pedaço de isopor ou uma bolinha de plástico.
Separe também materiais que afundem, como clipe de metal, bolinha de gude, uma colher, etc. Mostre às crianças a bacia cheia de água. Apresente cada um dos objetos e faça o teste colocando cada material dentro da bacia. As crianças vão ver que alguns objetos afundam e outros não. O manual explica exatamente essa experiência. Leia com antecedência e aprenda para ensinar que um objeto flutua porque é menos pesado que a força que puxa o objeto para baixo, e outros afundam porque pesam mais que a água. Explique que nosso corpo é mais pesado que a água, por isso afundamos quando estamos na água. Mas a Bíblia tem uma história contrária do que vimos na experiência que acabamos de fazer. No relato bíblico, um corpo mais pesado que a água não afundou. Essa história está no livro de Mateus, capítulo 14, verso 26, o dia em que Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Faça um barco de papel e coloque-o na bacia com água e separe os bonequinhos feitos de papel e utilize-os novamente para ilustrar a história em que Pedro andou sobre a água. Isso foi um milagre de Jesus por seu discípulo, mas ele falhou na confiança em seu mestre e em seguida ele afundou. A história de Pedro continua e aprenderemos mais uma parte dela. Mostre a imagem de vários animais e pedir que as crianças imitem o som. Combinar que toda vez que você mostrar a imagem de um galo, as crianças devem imitar o som que ele faz. E usando essa técnica simples, você consegue prender a atenção das crianças para contar os 3 momentos em que Pedro negou ser amigo de Jesus. Leia todos os detalhes dessa história no manual do programa. Ore para que as crianças aprendam a viver cada dia mais perto de Jesus, sentindo o seu grande amor pelas pessoas. Já estamos no 5º dia dessa semana. Não esqueça de dar aquele tempinho e a motivação para as crianças enfeitarem o porta-retrato. E o tema desse dia é: Ele sofreu por você. E que tem um objetivo especial de entender que o sofrimento de Jesus foi por cada um de nós. Comece sempre relembrando a trajetória da vida de Jesus e o que ele fez por nós, estudados nas noites anteriores. E para despertar o interesse desse 5º tema, coloque uma folha de papel na água. Se essa folha tiver uma impressão, ao molhar, ela vai borrar. E isso dará mais significado para a ênfase dessa atividade. Pergunte: se eu colocar essa folha de papel na água, o que vai acontecer? Ela, aos poucos, ficará totalmente molhada e manchada. Agora, coloque uma folha igual à primeira na água, mas ela está plastificada. O que acontecerá? A água não consegue molhar o papel, porque ele está revestido com o plástico. Explique a aplicação dessa dinâmica que está descrita no manual. Em resumo, nós somos como a primeira folha de papel. Estamos neste mundo, mas estamos contaminados, molhados pelo pecado. Com Jesus aconteceu diferente. Ele também viveu nesta terra, assim como nós, mas estava revestido totalmente pelo poder de Deus que vinha da sua comunhão com o Senhor. Ele esteve aqui como nós, passou pelos mesmos sofrimentos que passamos, pelas mesmas dificuldades, mas não cometeu nenhum pecado. Se quisermos também vencer as tentações e as desobediências, precisamos buscar a Deus para que Ele nos cubra com uma proteção contra o pecado. Para realizar uma outra ilustração muito significativa sobre o sacrifício que Jesus sofreu em nosso lugar, você vai precisar de copinhos pequenos com chá amargo. Um para cada criança. Uma bandeja e uma taça bonita e grande.
Mostre a bandeja com os copinhos cheios de chá amargo e diga que hoje você trouxe algo especial para as crianças. Um pouco de chá bem amargo, muito ruim para que elas bebam. Seguindo as orientações que estão no manual, execute essa atividade para que tenha o efeito esperado. Beba um pouco de chá e faça uma expressão bem ruim. Sugira para as crianças que você preferiria tomar um copo de suco bem gostoso no lugar desse chá amargo. Leve as crianças a refletirem na seguinte comparação. Jesus poderia ter escolhido o mais fácil, o mais cômodo e o mais gostoso, um copo delicioso de suco. Ele poderia ter ficado no céu, mas não fez isso. A Bíblia diz em Mateus 26:39 que ele tomou uma decisão difícil. Sabem o que ele fez? Entregue os copinhos para cada criança e peça que eles não bebam o líquido amargo. Explique. Cada um de nós carrega o peso do pecado, que é como este copo de chá amargo que representa nossos erros. As coisas que fazemos e que não são boas. Palavras feias, brigas, pirraças, ciúmes, inveja, enfim, todos os pecados que cometemos. Jesus decidiu carregá-los um a um. Apresente um recipiente maior e mais bonito que os copinhos que elas estão segurando. E peça que as crianças derramem o conteúdo do copinho dentro da taça maior, que representa a Jesus, que passou muito sofrimento em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Linda ilustração, não é mesmo? Mas ainda temos mais para essa noite. Você vai precisar de um guarda-chuva preto bem grande, uma corrente feita de papel, vários corações pequenos feitos de papel e placas com as palavras ou desenhos ilustrativos: amor, família, união, alegria, alimento, paz, etc. O manual sugere usar esses recursos para ilustrar as coisas boas que Deus renova em nossa vida diariamente. Use as plaquinhas para demonstrar. Agora eu quero convidar a minha amiga Daniele, que vai me ajudar nessa ilustração. Nós vamos abrir o guarda-chuva preto, bem grande, que representará o pecado como um muro de separação que impede as bênçãos de Deus de chegar aos que pecam. Na sua sala, abra o guarda-chuva e convide uma criança para segurá-lo e aproxime algumas das plaquinhas da parte superior do guarda-chuva, como se ele estivesse impedindo que essas bênçãos cheguem à criança. Use a corrente de papel para exemplificar que cada vez que erramos, o inimigo tenta nos prender ainda mais ao pecado. E o manual traz uma lista de erros cotidianos que cometemos e que nos acorrenta ao mal. Explique que um pecado puxa o outro, acorrentando a criança ao guarda-chuva. Mas Deus tem perdão estendido para todo pecador. Enquanto realiza a sessão refletindo para encerrar esse tema que está detalhado lá no manual, retire a corrente do guarda-chuva e da mão da criança e derrame sobre ela as bênçãos do perdão de Deus. Antes de orar, peça que as crianças escrevam ou desenhem em um pedaço de papel alguns erros que tenham cometido. Ajude-as a descobrir em que podem estar errando, mencionando possíveis desobediências que elas geralmente cometem. Peça que, numa atitude simbólica, depositem suas desobediências aos pés da cruz do cenário da sala de reuniões. Ore pelo perdão e abandono dos pecados. No final, diga que, se forem sinceras, seus pecados já serão completamente esquecidos. Abrace-os, porque esse deve ser um momento feliz. Chegamos ao 6º dia dessa semana e está sendo uma bênção, não é mesmo?
Provavelmente a partir de hoje, as crianças e professores que estiveram com vocês nos pequenos grupos nos lares estarão reunindo na igreja, numa sala especialmente preparada para as atividades dos últimos 3 dias da Semana Santa. Mantenha o foco e a qualidade do programa e continuará sendo uma bênção. Programe-se para amanhã terminar o porta-retrato, que será a lembrança da semana. O tema de hoje é: Ele morreu por você. Professores, estudem os textos bíblicos de referência que o manual traz para cada etapa da história da paixão de Cristo. Use a Bíblia aberta durante as reuniões, para que as crianças se familiarizem com a fonte desses relatos. O objetivo das atividades e histórias desse dia é saber que Jesus morreu para nos salvar e nos libertar do pecado. Para começar as atividades, coloque um presente pendurado em um local que as crianças não consigam pegar. Bem difícil mesmo. Lance um desafio dizendo que tem um presente escondido na sala e você vai dar 1 minuto para elas encontrarem onde é que está. Caso descubram onde está, diga que o desafio agora é pegar o presente. Mostre as dificuldades e obstáculos que a criança enfrentará, pois pegar esse presente é muito difícil. Depois das tentativas, entregue o presente à criança. Explique que não foi fácil para Jesus vir a este mundo e morrer para nos salvar. Foi uma decisão difícil. Mas quando Adão e Eva pecaram, Jesus já estava decidido e pronto a morrer em nosso lugar. É por isso que ele se preocupa conosco e sempre quer que estejamos junto dele. Após o louvor e a oração, escolha uma das crianças e coloque uma venda em seus olhos. Dê algumas voltas com ela pela sala de reuniões. Explique aos colegas que você vai deixar a criança parada em um canto da sala e vai para outro lugar chamá-la. A criança com os olhos vendados deve encontrar o professor somente ouvindo de onde vem sua voz. Mas enquanto você estiver chamando a criança, os outros colegas devem conversar e atrapalhar a criança a ouvir os seus comandos, dificultando o encontro de vocês dois o máximo que puderem. Analise com os meninos o que ocorreu nessa atividade. O manual traz as perguntas que levarão as crianças a entenderem o propósito dessa dinâmica. Estude com antecedência. Conte de forma dinâmica a história da ovelha perdida, em Lucas 15, versículos 3 a 7. Você pode usar bolinhas de algodão para representar as ovelhas e um cajado para representar o pastor. Explique que Jesus nos procura do mesmo modo como o pastor procurou a ovelha perdida. Na sessão Refletindo, que encerra o programa diário, você vai precisar de um espelho escondido dentro de uma caixa de presente. Fale com as crianças que você vai mostrar para elas algo que Jesus ama muito, mas elas não devem contar para o coleguinha ao lado o que é. Mostre individualmente o presente para as crianças. Diga que Jesus morreu porque as ama muito. Qual será a resposta delas diante de tanto amor? Ore para que as crianças entreguem seus corações a Jesus. E chegamos à reta final dessa Semana Santa. É a 7ª noite de reuniões. Hoje é o dia de encerrar a produção daquele porta-retrato. Devem ter ficado lindos. Prepare-os para presentear as crianças amanhã. O tema de hoje é: Ele ressuscitou por você. E o objetivo desse trecho da história é saber que em sua ressurreição, Jesus venceu a morte para sempre. Para começar, coloque as crianças em um círculo e tenha em suas mãos 2 bolas diferentes. Uma de uma cor, outra de outra. Jogue cada uma das bolas para crianças diferentes. Quem receber a bola vermelha, por exemplo, deverá contar uma notícia triste. Aquele que receber a bola laranja deve contar uma notícia feliz. Siga as orientações do manual para fazer a aplicação da atividade relacionada com o tema de hoje. A ressurreição de Jesus foi ou não foi uma ótima notícia? Leve alguns medicamentos e pergunte às crianças sobre a utilidade dos remédios. Mencione que, infelizmente, algumas doenças não podem ser curadas com medicamentos. Mostre imagens referentes às histórias da filha de Jairo, em Lucas 8, a ressurreição do filho da viúva de Naim, em Lucas 7, e a ressurreição de Lázaro, em João, capítulo 11. Fale um pouco sobre o que ocorreu em cada caso e complete esse momento do programa de acordo com o que sugere o manual.
Não esqueça, leia e prepare tudo com antecedência. Para contar a parte da história da ressurreição de Jesus, separe as crianças em grupos a fim de que todos participem e combine previamente o que elas devem fazer. O grupo 1, quando ouvirem a palavra terremoto, batem os pés. Grupo 2, quando ouvirem a palavra anjo, erguem a imagem de anjos coladas no palito. E todos, quando ouvirem a palavra ressuscitou, batem palmas. Muito boa essa técnica para prender a atenção das crianças ao que você está contando. Para concluir, mostre um coração com imagens de coisas que podem ocupar o lugar de Jesus. Pessoas fumando, bebendo, brigas, guerras, dinheiro, aparelhos tecnológicos, fama, entre outras coisas. Explique para as crianças que muitas pessoas estão com o coração assim, cheio das coisas deste mundo e não deixam espaço para Jesus. Conforme for refletindo com a participação das crianças sobre o que fazer para aceitar Jesus no coração, retire aos poucos as imagens ruins e coloque no lugar a imagem de Jesus no coração. Apele para que elas façam sua entrega e ore pelas decisões das crianças. E chegamos ao 8º e último dia da Semana Santa de 2015. Com os nossos esforços e o poder de Deus, essa semana vai dar muitos frutos para a igreja e para o céu. Hoje é o dia de entregar os porta-retratos, que são uma lembrança singela e personalizada dessa Semana Santa. E o último tema é: Ele voltará para você. Leia com oração os textos bíblicos de referência sobre a volta de Jesus. O principal objetivo de conhecer e amar tudo que Jesus fez por nós é sentir o desejo de estar entre aqueles que serão salvos. Passe essa mensagem hoje para as crianças que assistem sua sala de reuniões. Você já esperou alguém que ama chegar depois de passar muito tempo longe? Converse com as crianças sobre o assunto. Hoje estamos chegando ao fim de uma jornada em que aprendemos muito sobre o quanto Deus nos ama. Ele nasceu, viveu, chorou, se entregou, sofreu, morreu e ressuscitou por nós. Mas além disso, ainda deixou uma linda promessa, e ela está em João 14, versículos 2 e 3. Faça a leitura bíblica para as crianças. Mostre algumas placas de trânsito e converse com as crianças sobre a necessidade e importância desses sinais. O manual descreve a atividade detalhadamente. Coloque em uma caixa figuras relacionadas aos sinais apresentados em Mateus 24 sobre a volta de Jesus. Peça que algumas crianças separem somente as figuras dos sinais da volta de Jesus e que monte um cartaz. Para contar a história da volta de Jesus, monte um cenário utilizando figuras de uma nuvem pequena, várias pessoas, um arco-íris, muitos anjos, trombetas, a imagem de Jesus nas nuvens e túmulos vazios. Pode ser em formato de fotos no palito ou projeção de imagens no computador ou TV, figuras de uma Bíblia infantil ou no mural. Converse com as crianças sobre como devemos nos preparar para a volta de Jesus. Na parte final do programa, mostre uma coroa e coloque-a na cabeça de cada criança, mesmo que seja por pouco tempo, enquanto você fala sobre as coisas boas que Jesus está preparando e nos aguarda no céu com a coroa da vida eterna. Seria interessante a apresentação de uma música especial sobre a volta de Jesus ou sobre o céu com imagens desta festa. Ore com as crianças. Aproveite a oportunidade para oferecer estudos bíblicos para as crianças visitantes que estiverem presentes nas reuniões. Você pode montar um pequeno grupo infantil e convidá-las para participar da classe bíblica. Professores, Deus abençoará seu trabalho feito com amor pelas almas infantis que assistirem à Semana Santa 2015, porque a paixão de Cristo é você. Olá, queridos professores! Neste espaço, vamos criar recursos visuais e artísticos que enriquecerão com beleza e funcionalidade a apresentação dos temas diários da Semana Santa Infantil. Para que esses recursos cumpram seu papel,
durante as reuniões, orientamos a vocês que leiam o manual A Paixão de Cristo é Você, para os menores. Faça uma lista e providencie os materiais e moldes necessários para cada dia. Se organize quanto à confecção, sendo você ou alguém que o ajude na área de artes manuais. Faça parcerias nesses recursos, mas não deixe de fazer. E a dica mais importante é essa: providencie tudo com antecedência. Mãos à obra, porque ao assistir essa oficina, você irá descobrir que o nível de dificuldade é um mínimo, portanto, acessível. Vamos começar? Nossa primeira atividade vai ser este porta-retrato. Nós vamos confeccioná-lo passo a passo, mas para isso eu quero que vocês se atentem para alguns detalhes. Quando nós vamos trabalhar com EVA, a primeira coisa que a gente tem que ter acesso é o molde. Faça o molde. Eu providenciei o molde desse aqui com essas chapas, né, de raio-x. Vocês vão estar riscando. Se vocês não puderem riscar, se acharem difícil depois de enxergar com um palito de dente, pode riscar com a lapiseira, tá? Mas de maneira que o risco não fique muito forte. Feito isso, é hora de recortar. O recorte também é algo simples. Vocês vão deslizar a tesoura sobre a peça que está sendo recortada, de maneira que a tesoura não saia do lugar, para que não crie degraus na sua peça de trabalho. Assim vocês vão ter um material com um acabamento muito melhor. Ó, deslizem a tesoura e vá virando a peça que está sendo cortada, tá? E não a tesoura está quietinha, ó. É a peça que está sendo cortada que eu estou girando, ó. Sem sair do lugar. Desses pequenos detalhes é que dependem a qualidade final do trabalho que vocês estão fazendo e que vão oferecer na igreja de vocês depois. Feito isso, aprendemos a cortar, então vamos para a nossa primeira peça. Nós vamos produzir este, que é a sugestão de lembrancinha que vem no manual. Eu usei como modelo um porta-retrato que eu ganhei da Superbom. Vocês podem usar como modelo qualquer porta-retrato que vocês têm em casa. Então, depois de riscar e cortar as peças, lembrando que cada dia a criança que vai na Semana Santa, ela vai estar recebendo um material diferente, vai estar recebendo um item desse aqui para estar colocando no porta-retrato. Então, o primeiro dia que a criança foi, ela vai receber a cruzinha. Vocês podem estar usando ou a cola quente, tá? Ou essa cola instantânea. Ao contrário da cola quente, ela é um pinguinho, ela já resolve, tá? Segundo dia que a criança vai, coloca uma ovelhinha. Terceiro dia que a criança vai, coloca uma florzinha. Quarto dia, vai lá e coloca uma outra graminha do outro lado, ó. E assim, conforme a criança vai indo, vai se formando o porta-retrato dela, tá? Tentem fazer por escala. Cortem todas as cruzinhas, depois cortem todas as ovelhinhas, todas as graminhas. E no final, se atentem para o detalhe de que a foto tem que ter um lugar para entrar, né? Então, a gente não vai passar cola nessa parte aqui, tá bom?
Vamos passar em volta do restante todinho. Ó. Deixando um espaço livre para depois colocar a foto. Atrás, se vocês quiserem, pode colocar um imã para depois a criança colocar na geladeira, tá bom? E agora é só o acabamento. Ó. Deslizando a tesoura, para não ficar nenhum degrau. Prontinho o nosso porta-retrato, que é a sugestão de lembrancinha. Relembrando a Semana da Criação, vamos utilizar esse recurso, mostrando o que Deus criou em cada dia da semana. Nós vamos montar aqui juntos, por exemplo, no primeiro dia da criação, né? Que a terra era sem forma, era vazia. Então, vocês já vão deixar todas as peças que vocês precisam cortadas. E a gente coloca aqui o número 1. Ó. São recursos assim que vão fazendo a diferença na hora de contar as histórias, que vão tornando essas histórias cada vez mais atrativas para essas crianças. No segundo dia, a gente vai colocar o mar. O firmamento. Separou as águas e o firmamento. E o númerozinho 2. Todas essas peças, tudo que vocês vão precisar, tem o molde disponível nesse CD também, tá? Número 3, terceiro dia da criação. A gente coloca aqui uma arvorezinha. E o número 3 e algumas florzinhas. Ó, podemos colocar aqui uma graminha. E uma florzinha. Aí passamos para o quarto dia. O quarto dia também é bem fácil de fazer. Uma parte escura. Para isso a gente usou essa parte preta. O número 4. A lua. E umas estrelas. Essas estrelas eu usei um furador para cortar. Ou pode cortar com a tesoura também manualmente, sem problema nenhum. Pode usar também aquelas estrelinhas que é tipo uma lantejola. Quarto dia, mais um pronto. Quinto dia, também é bem fácil de fazer. São os animais aquáticos. E as aves. Isso tudo são botões. Esses botões de roupa que a gente corta e prega como se fosse um botão. Pode colocar também um pinguinzinho, por exemplo, um animal aquático.
Está pronto o 5º dia. 6º dia. A criação do homem, né? De Adão e Eva. Pode colocar os 2 personagens se quiser aqui, não tem problema nenhum. Fica até mais bonitinho. Aqui o cenário já está completo, já pode colocar de tudo aqui. Vou colocar uma ovelhinha também. E vocês lembram que a gente, quando vai pintar, usa o giz de cera a óleo pastel, tá? Feito isso, esfumaça. E a gente vai montando a nossa ovelhinha, ó. Deixa ela secando, enquanto isso a gente cola o número 6. Organiza ela aqui, de maneira que ela caiba dentro do círculo. E a gente ajusta o que sobrou, ó. Tá? Podemos fazer o olhinho da ovelhinha. A boquinha. Fazendo os risquinhos tracejados, mostrando que a borboleta está voando. Uma graminha e uma florzinha. A gente pode colocar também aqui um outro bichinho. Pode ser, por exemplo, um sapinho. E aí vamos dar vida aos olhinhos dos personagens. Com a tinta acrílica e um pinta-bolinha, a gente vai dar luz, vai dar o brilho aos olhinhos deles, que foram feitas com caneta permanente, ponta fina. Mais um dia concluído. Vamos então para o 7º dia. O 7º dia, a gente vai colocar a figura de uma igreja. Aqui no caso, ela tem até o nosso logo, da Igreja Adventista. Um dia todo especial que nosso Deus separou para nós. Então, a gente coloca aqui um matinho, para essa igreja não ficar voando, uma graminha. Podemos colocar, por exemplo, uma joaninha no jardinzinho, uma florzinha. E o número 7. Está pronto os nossos números da criação. Depois da criação do mundo, veio a entrada do pecado. E para ilustrar, nós usamos esses 2 recursos. Um impresso e plastificado, e esse aqui feito em bola de isopor. Nós compramos essas bolas de isopor grandes, pintamos com tinta guache e colocamos uma plaquinha dizendo pecado. Algo bem simples e bem fácil de fazer. Em nosso manual, há um momento em que é necessário usar um aquário. Para as pessoas que não conseguirem levar esse aquário, nós podemos usar essa ilustração dos 2 peixinhos
iguais, tá bom? Para isso, nós vamos montar o peixe. Todas as peças já estão cortadas. A base desse peixe são círculos, tá? Ele é bem fácil de fazer. Para aqueles que têm um pouquinho mais de habilidade, é possível cortar as 2 peças de uma vez, para agilizar o trabalho. Uma coisa que é legal, aqui falta só o olhinho. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer o círculo. Se nem todos dispuserem dessa ferramenta, a gente pode fazer um círculo assim, ó. A tesoura parada e a gente vai girar o EVA. E aí você vai modelando e vai fazendo o círculo do tamanho que você quiser. Ó. Assim você consegue fazer círculo de qualquer tamanho. E aí coloca o olhinho do peixe. E as suas manchinhas, já que ele tem que ser igual ao outro, é só posicionar todos no mesmo lugar. E tá aí. Mais um recurso do manual que foi concluído. Outro recurso que vocês vão precisar é a cruz. E para a cruz vocês têm 2 sugestões. Vocês podem mandar fazer. Eu fui numa marcenaria, eles me cobraram R$2 por essa cruz. Ou pode saber fazer pelo modo convencional, cortar em EVA, tanto faz. A Bíblia também vai ser utilizada. Para fazer essa Bíblia, eu usei uma caixinha de fósforo. Tá? É uma caixinha de fósforo, desses fósforos grandes. Eu revesti ela com esse tecido dourado, as beiradinhas, e aonde a caixinha abre, tá? Pode estar sendo colado com cola quente, ó. Reveste, forra direitinho, do tamanho certinho, tá? E depois peguei um pedaço de EVA preto e cobri o restante. Peguei uma plaquinha branca e escrevi Bíblia. Bem fácil, bem prático de fazer. Um outro recurso que vocês vão utilizar é o rostinho alegre e o rostinho triste, que pode estar sendo feito também impresso ou também fazendo em EVA. Com o mesmo molde do rosto impresso, vocês podem fazer em EVA. Para o momento do espelho, nós temos 2 sugestões também. Vocês podem estar indo nessas lojas de vidraçaria e pedir para ele estar cortando. Eu paguei, eu acho que 50 centavos nesse pedacinho de espelho. Só lembrem de pedir para eles lixarem, para que aí não tem perigo nenhum da criança se cortar. E aí com um pedacinho de EVA, a gente vai medir aqui para fazer uma base, para dar um acabamento. Ou vocês podem estar comprando aqueles espelhinhos prontos, não tem problema nenhum. Usa um estilete. Como é tecido, esse é um EVA revestido de tecido, pode ser que ele não corte totalmente com estilete. Aí a gente vai ajudar com a tesoura. Mas o risco já foi feito e dá para seguir em cima disso. Feito isso, a gente vai colocar a cola
Pode ser a cola quente também, que essa é uma superfície que vai deslizar mais, tá? Ó. E aí a gente coloca um outro pedacinho de EVA. Para dar acabamento. Fixa bem. Pode enfeitar se quiser, colocar uma florzinha, tá? Colocar um bichinho, vai a critério de cada um. Para o momento em que é solicitado a tábua das leis, vocês podem estar fazendo assim, de EVA, com a mesma maneira que a gente ensinou, os mesmos recursos, utiliza o molde, recorta, pinta e escreve, ou vocês podem estar fazendo essa assim. Ela é feita ou de papelão, ou de papel Panamá, tá? Onde vocês vão estar cobrindo ela com aquele papel tipo papel de pão e colocando umas aplicações com aquele papel de pedra, tá? E aqui onde estão os números, são tirinhas feitas de EVA preto. Para o momento da casa na areia e na casa da rocha, um recurso bem legal, vocês podem estar usando essa imagem impressa e plastificada e estar colocando em uma caixa com areia, tá? E vocês podem colocar um ventilador na frente, que no momento que o vento cair, a casinha vai ser derrubada. E do outro lado a gente tem a casa na rocha, pode estar colocando ela firme numa caixinha com britas e bater o ventilador da mesma maneira. Só que como o lugar que ela vai estar é um lugar mais firme, a casinha na rocha não vai cair. Outro recurso que nós vamos utilizar é o coração. Aquele primeiro coração que a gente fez no início, ele vai ser usado agora, com as coisas que ocupam o lugar de Jesus em nosso coração. O que está ocupando o lugar de Jesus em nosso coração? Então a gente vai montar o Jesus, passo a passo. E encaixar ele dentro do coração. Tá? Aqui eu já trouxe até o rostinho da maneira como eu ensinei vocês a fazer, mas ele já está pintado. Coloca o manto de Jesus para ficar por baixo. A manga da roupinha de Jesus. A outra. E agora começa a colar o cabelo. E a barba. Os braços. Cuidando para os bracinhos ficarem na posição certa. Os dedos polegares sempre para o lado de dentro do corpo. E o bigode de Jesus. E agora a gente vai colocar Jesus dentro do coração. Para isso, a gente vai fazer um corte com o estilete. Um pequeno corte, bem no meio do coração. Só aumentar aqui um pouquinho, o corte já foi feito.
para a gente conseguir encaixar Jesus aqui dentro. Aí coloca de maneira que não fique torto, segura e cola. Porque aí, ó, a parte tá ali a base, ó, por trás. Cola os bracinhos de Jesus, como se ele estivesse saindo do coração. E aí, a gente vai colocar com uma fita crepe ou com velcro. Eu preferi não colocar o velcro, porque depois você pode usar o coração para outras coisas. Então, eu prefiro colar com uma fita crepe. E aí você vai colocando as coisas que hoje, infelizmente, vão ocupando o lugar de Jesus em nossas vidas. Em um dado momento, nós vamos precisar de 12 bonequinhos que representam os 12 discípulos de Jesus. Então, nós vamos usar aquela técnica da dobradura. Como esse é um papel duro, eu utilizei o papel canson, eu não consigo cortar ele com mais dobrado do que em 2 vezes, tá? Então, eu fiz um molde, vocês vão ter acesso a esse molde, passei para o papel que vai ser cortado, dobrei direitinho e agora é só recortar, ó. Para facilitar, para o papel não sair do lugar, vocês podem estar usando esses ganchinhos aqui, ó, que facilitam bastante na hora de cortar mais de uma peça de uma vez. Se for um papel mais mole, tipo o papel ofício, chamex, vocês vão conseguir cortar todos de uma vez. Mas com esse papel fica um pouquinho mais durinho. Que em um dado momento da história, vocês vão precisar destacar um dos discípulos. Então, tem que ter os 12 discípulos certinho para poder contar a história. Aí, vocês vão mudando o ganchinho de lugar. Atentem sempre em usar para marcar um lápis e não a caneta, para que depois vocês possam apagar aonde foi riscado. Ou também está tentando cortar para o lado de dentro, de onde está o risco, tá? Ó, vamos chegando já no último discípulo. A hora que a gente abrir, vai estar os 12 aqui. Quanto mais curva tiver, mais difícil vai ser na hora de cortar. Da mesma maneira, vocês conseguem fazer menininho ou menininha, tá? Que no caso são os discípulos. E vai mudando os ganchinhos para que o papel não saia do lugar e todos fiquem com o mesmo formato. Vamos lá. A cabecinha deles que está sendo formada. Viu que é um papel duro, para cortar mais do que isso realmente fica um pouquinho difícil. Estamos no último. Agora é só abrir. Temos aí, então, os 12 discípulos. Para a história de Lázaro, nós vamos precisar de um túmulo. E aqui nós estamos utilizando uma caixinha, pode ser uma caixinha de sabonete, uma caixinha de remédio, até uma caixinha de sapato, como vocês quiserem. Nós vamos estar amassando bolinhas, tá? Essas bolinhas de papel pardo e estar colando em volta.
e você pode usar de maneira que a caixinha abra. E daqui de dentro você pode tirar um bonequinho, no momento em que Jesus ressuscita Lázaro. Espero que essas ideias sejam úteis e ajude cada um de vocês, professores, que estarão envolvidos nessa programação da Semana Santa. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Professores, vocês receberam várias sugestões essenciais para a realização dessa Semana Santa. Além do preparo dos recursos que serão usados e aplicados, o mais importante é o preparo espiritual de cada um de vocês. Orem e permitam ser usados poderosamente pelo Espírito Santo. Que as crianças compreendam o verdadeiro significado desse sacrifício de amor. Afinal, todos somos a paixão de Cristo.